Hoje a gente vai falar sobre bloqueadores de anúncios e buscadores com foco em privacidade. Tá preocupado com o Google armazenando tudo que você digita lá no buscador? E o que ele pode fazer com todas essas informações? Então vou trazer hoje algumas alternativas para contornar esse problema. Na aula 3, que foi dividida em duas partes, vimos o que são rastreadores e como bloqueá-los através das melhores extensões para navegadores. Vimos também que os anúncios podem conter, a maioria deles, rastreadores, que coletam informações sobre nossos hábitos na web e compartilha com terceiros, da qual nem fazemos ideia e que não autorizamos. Mas o fato é que os anúncios são necessários para que muitos recursos na web sejam acessíveis e gratuitos, digamos assim. Sites de notícias, blogs e muitos canais aqui no YouTube sobrevivem graças à vinculação de anúncios em seu conteúdo. O problema é que muitos desses anúncios são extremamente abusivos e até mesmo constrangedores, além de, é claro, consumir muitos recursos do seu dispositivo. Então você se depara com anúncios totalmente sensacionalistas, como é o caso daqui de cima, ou anúncios até mesmo pornográficos, como esse daqui de baixo, encontrei numa página de política, ou mesmo anúncio de scammers, golpistas, como esse aqui do lado. Como ficar rico com Bitcoin sem comprar Bitcoin? E esse anúncio aqui em específico provavelmente foi mais caro, porque ele sim reflete o meu gosto. E isso é um grande problema, porque isso mostra que o Google vem coletando dados ao meu respeito. E eu não sei quanto a você, mas para mim e para muita gente, isso é uma baita invasão de privacidade. O Google não deveria estar lucrando desse jeito com os meus dados sem a minha permissão. E como resolver isso? Simples, usando bloqueadores. Como a maioria dos anúncios contém rastreadores, as extensões que bloqueiam rastreadores, como vimos nas aulas anteriores, acabam também bloqueando os anúncios. Mas no caso dos anúncios que não possuem cookies, ou elementos de rastreio, geralmente são ignorados por esses bloqueadores. Por isso, é recomendado utilizar ambos, bloqueadores de rastreadores e bloqueadores de anúncios. Ah, Anderson, eu já uso Adblock e ele me atende muito bem. Sim, eu também usava o Adblock, mas depois eu descobri que a ideia do Adblock não é muito boa. O Adblock possui uma política de anúncios aceitáveis, ou seja, o anunciante paga para o Adblock não bloquear os seus anúncios. E para mim isso acaba com qualquer propósito de uma extensão que se diz bloquear anúncios. Por isso, se você busca mais privacidade na internet, o Adblock não é a melhor opção. O Adblock não é recomendado. Agora só uma observação rápida aqui. O Adblock é diferente do Adblock Plus. São duas extensões distintas, cada uma de uma empresa, porém ambas têm a mesma política. Permitem anúncios aceitáveis. Então a melhor opção hoje é o uBlock Origin. É uma extensão open source, como todas as outras que eu já trouxe aqui para esse curso. E por que é importante essas ferramentas serem open source, código aberto? Porque desta forma é possível auditar o código e ver se realmente não há nenhum tipo de malware nessa extensão, ou se tem alguma coisa ali no código que tira vantagem do usuário. Então o ideal é que se utilize apenas ferramentas open source. E é uma extensão gratuita. Esse desenvolvedor aqui, o Raymond Hill, continua trabalhando no projeto apenas através de doações. E isso é louvável. Tudo de bom aí para esse desenvolvedor. E, além de não permitir anúncios aceitáveis, como seus concorrentes, ou seja, de bloquear cada anúncio que aparece na página, o uBlock possui opções avançadas de bloqueio, até mesmo bloqueio de script, algo que eu mostrei para vocês brevemente na aula anterior. E, para ficar melhor, é muito fácil de usar, não precisa ter conhecimento nenhum em programação e bem leve. Consome muito pouca CPU, muito pouco processamento e pouca memória. Esse é, sem dúvida, o melhor bloqueador e vamos ver agora como funciona na prática. Então eu estou aqui com dois sites que costumam ser muito acessados, que é o G1 e Olhar Digital. E aqui no canto direito, na parte superior, como você pode observar, eu tenho aqui 3 extensões. Esse é o Adblock, esse é o Privacy Badger e esse daqui é o uBlock. E, como vocês podem ver, ele está bloqueando aqui por padrão 19 elementos de anúncio, mas de cara você já observa que o Adblock não bloqueou nada nessa página. Mas aí quem entende de programação vai dizer, cara, o uBlock está interferindo no Adblock. E é exatamente isso que vamos ver. Eu vou desativar o uBlock para a gente ver quantos anúncios o Adblock irá bloquear. Então, desabilito aqui. Clico neste botão para ele atualizar a página e aplicar as alterações. O navegador vai voltar a mostrar esses anúncios aqui nesta página e o Adblock vai entrar em ação e bloquear aqueles anúncios que ele não considera como permitidos.
E aqui está, o Adblock conseguiu bloquear apenas 4 anúncios. Só que vamos agora desabilitar essa extensão aqui do Privacy Badger, porque ele também funciona como um bloqueador de anúncios. Ele bloqueia alguns anúncios que contêm rastreadores. Enfim, agora vamos desativar o Privacy Badger só para você ver qual será a capacidade de bloqueio do Adblock em comparação ao uBlock. Então eu vou desabilitar aqui o Privacy Badger e aí vamos ver quantos anúncios agora o Adblock consegue bloquear. A página já atualiza automaticamente e aí temos o Adblock bloqueando 16 anúncios. Mas se você reparar aqui agora, o Adblock aumentou aqui o número de bloqueios. Foi para quase 19, a mesma quantia do uBlock. Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar o Adblock e vamos manter apenas o uBlock habilitado. Então venho aqui, pausar nesse site. E aí, repare o pandemônio que vai acontecer agora nessa página. Eu vou clicar em F5 para atualizar. Logo abaixo aqui dos destaques já aparece um banner com uma propaganda. Aqui tem um banner cobrindo o conteúdo. Então se você quiser fechar, você vem aqui, mas é inútil. O Google vem e substitui por outro anúncio. Então não adianta você ficar fechando aqui. E a gente desce e aparece outro banner maior aqui, ou seja, voltou ao normal os anúncios aparecer nessa página aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou habilitar apenas o uBlock. Eu venho aqui e ligo o uBlock, atualizo a página e a gente vai ver o que vai acontecer agora. Então, aqui está. Ele conseguiu bloquear, só 10 domínios de anúncio? Como assim, Anderson? Ele conseguiu bloquear menos anúncios que o Adblock. Calma, deixa eu explicar. Primeiro que o surgimento de anúncios nessa página aqui é completamente dinâmico. Há uma série de regras para esses anúncios serem exibidos nessa página. Por exemplo, na contratação do anúncio, o anunciante escolhe o tempo em que o anúncio vai ser exibido, o horário do dia, para qual perfil de site, e no caso da engine, das empresas que estão mostrando esse anúncio, ou seja, responsáveis por fazer essa intermediação entre a empresa que está anunciando e as páginas que vão receber esse anúncio, essas empresas têm suas próprias regras para implementar esses anúncios. Por exemplo, ela pode identificar que eu estou utilizando o bloqueador e cancelar aquele anúncio naquela página onde está acontecendo o bloqueio. Eu posso até fazer um teste agora. Eu venho aqui, desabilito o uBlock, atualizo, e agora eu vou lá no Adblock e vejo quanto ele consegue bloquear neste momento. Após as engines, os sistemas de exibição de anúncio, saberem que eu estou utilizando um bloqueador de anúncios. Então eu retomo aqui o Adblock, atualizo a página e vejo se ele vai manter o mesmo bloqueio de antes. Como vocês podem observar, reduziu aqui, caiu de 19 para 11. Até atualizou a página aqui agora e ele passa a bloquear 9 elementos de anúncios, muito similar ao uBlock. E isso porque nem chegamos a mexer nessas opções adicionais aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, só que eu vou pegar como exemplo o G1. Esse, como você deve saber, infelizmente é o portal mais acessado do Brasil hoje. Então é de se esperar que não tenha, ou pelo menos que não tivesse tantos anúncios assim. Mas na prática, não. Como vocês podem ver, 56 elementos de anúncio, atualiza constantemente, como eu disse, a exibição de anúncios é dinâmica. E antes de eu falar aqui sobre essas opções, vamos só desabilitá-lo e ver como se comporta o Adblock, quantos anúncios ele vai bloquear, retomar o bloqueio de anúncios. E aqui, até o momento, 17 elementos de anúncios bloqueados. Aqui ele subiu aqui para 20, 21, 22, ainda assim muito inferior à capacidade do uBlock. E isso porque ainda não ativamos as opções. Por exemplo, aqui você pode bloquear pop-ups. Esse pop-up aqui, por exemplo, pedindo para ativar notificações da página, o Adblock não bloqueou, mas o uBlock, se você vier aqui e habilitar essa opção, não aparece mais esse pop-up. Esse segundo aqui, bloquear grandes elementos de mídia. É claro que ele não vai bloquear elementos de mídia da própria página, do próprio servidor, onde está hospedado esta página da web. Ele vai bloquear elementos de mídia grande de terceiros, que são considerados como anúncios ou então elementos de rastreamento. Como vocês podem observar, nesse tempo já reduziu bastante os elementos de anúncio, ou seja, é bem dinâmico. E essa aqui é uma opção para desativar uma determinada função aqui no uBlock, aplicar filtros cosméticos. E o que é isso? É uma propriedade dentro do uBlock que esconde elementos de uma página web que são considerados como um incômodo visual e que não podem ser bloqueados justamente por conta das requisições do site, que na verdade não é elemento de anúncio, mas é um elemento incômodo, digamos assim. Então o uBlock vai lá e faz o bloqueio, que é o que ele chama
de filtragem cosmética. E aí ele fez a filtragem cosmética. Se você clicar aqui, você vai desativar e aí ele deixa de fazer o bloqueio, a filtragem cosmética. Então é melhor você deixar isso aqui ativado. Essa quarta opção é para bloquear fontes remotas que podem estar coletando informações sobre você, rastreando você de alguma forma. E aí, se o G1 estava utilizando alguma fonte externa, ela será bloqueada e vai aparecer outra fonte aqui, que será uma fonte própria do servidor do site do G1. E por fim, a última opção, bloquear script da página. Então, se você clicar aqui, pode ser que você desabilite também complementos da própria página, e aí deixa a página completamente desconfigurada. Eu vou clicar aqui, atualizar a página, só para vocês verem o que vai acontecer. Pronto, aí ó. Então se vocês observarem agora, ó, sumiu todos os menus aqui de cima, ó, ficou só o G1. Aqueles links para o G-Show, Globesport.com, sumiu tudo, ó. Sumiu aqueles elementos grandes de mídia que estavam aqui do lado. Então, se você for desabilitar o JavaScript, saiba que a sua experiência de navegação nessa página será bastante prejudicada. Ah, e mais uma coisa, essa configuração aqui que a gente criou só é válida para esta aba aqui. As demais abas que já foram abertas, a configuração se mantém como estava antes. Você pode observar aqui, ó. Só que, a partir do momento que você abre uma nova guia, a partir desta aba, ela passa a ter as mesmas configurações. Então essa foi a visão geral sobre o uBlock Origin, que é o principal bloqueador de anúncios hoje. E a título de informação, não confunda uBlock com uBlock Origin. uBlock era o projeto original, mas parou de ser desenvolvido em agosto de 2015. Só que na mesma época, o seu criador, o Raymond Hill, já havia bifurcado o código e criou uma nova extensão e continuou trabalhando nela, que viria a ser o uBlock Origin, esse que utilizamos hoje. O uBlock original, que na verdade não tem origin no nome, foi comprado em 2018 pela Adblock e começou a permitir anúncios aceitáveis. Agora, se você busca ainda menos distrações, eu indico o Outline.com. Esse site cria uma espécie de rascunho do site original, mantendo apenas a imagem principal e o texto. Funciona como um rascunho mesmo. Entretanto, alguns rastreadores ainda podem ser mantidos neste site, então é bom que você continue utilizando o Privacy Badger ou mesmo o próprio block. Vou clicar aqui para vocês verem como funciona. Então você vai em Outline.com, muito simples, e aí você pega o link do site que você quer ver, copiar e depois vir aqui em Outline, colar dentro dessa caixinha aqui, ó. Colou, basta vir aqui e clicar nesse botão Create Outline. E ele vai abrir aqui uma versão completamente clean dessa página. E se vocês observarem aqui, ele ainda coleta alguns dados sobre você, tem alguns rastreadores, também tem alguns anúncios que o block bloqueou. Ainda assim, muito menor que o site original. Se vocês repararem aqui, ó, 36 anúncios bloqueados, 9 rastreadores, 34 aqui no Adblock. E aí está mais uma ferramenta para você conseguir aprimorar a sua privacidade ao acessar sites na web. Só que instalar todos esses complementos no seu navegador vai consumir mais processamento, mais memória e bateria do seu dispositivo. Nesse caso, a solução é utilizar o navegador que já vem com todas essas funcionalidades por padrão, ou seja, que já é otimizado para essa funcionalidade. E estamos falando, é claro, do Brave. O Brave é um navegador focado em privacidade. Ele bloqueia trackers, anúncios, impressões digitais, tudo isso já está incorporado ao navegador por padrão. E olha que interessante, o criador do Brave é o mesmo criador da linguagem de programação JavaScript, a mesma utilizada por anúncios para serem exibidos. Ainda assim, o Brave tem uma opção de anúncios privados, o Brave Ads. Os anunciantes que aderirem a esse programa, o Brave Ads, vinculam a sua publicidade no navegador e os usuários que aceitarem o programa, que optarem por ver esses anúncios, é recompensado com tokens, com criptomoedas, a chamada Basic Attention Token. Se você quiser saber como esse mecanismo funciona, o Brave Rewards, eu vou deixar aqui 2 links sobre as recompensas e como funciona a BAT, o Basic Attention Token. Agora pode ser que alguns de vocês me questionem. Por que eu não falei sobre o Brave antes, na aula sobre rastreadores? Lembra do problema dos rastreadores? Quanto mais destacado você é, mais fácil é de identificá-lo no meio da multidão. Usar o Brave hoje é se destacar na multidão, porque se não me engano, o Brave não tem sequer 1% da base de usuários. Então nesse caso, eu dou preferência ao Mozilla Firefox, porque além dele ser mais popular, também possui recursos de privacidade automáticos e é compatível com as principais
principais extensões de privacidade. Então pode ser que o navegador fique um pouco mais lento, mas pelo menos eu consigo ficar disperso na multidão, digamos assim. E aqui uma espécie de bônus, comparação entre navegadores com os melhores recursos de privacidade de acordo com a EFF, a Electronic Frontier Foundation. E perceba que tanto o Firefox quanto o Brave estão praticamente empatados nos requisitos listados aqui ao lado. E o navegador Tor, é claro, ganha de todos os demais. Lembrando que ainda vamos falar sobre Tor na segunda parte desse curso. Agora vamos falar sobre mecanismos de buscas privados, buscadores focados em privacidade. O Google é praticamente onipresente na internet, tanto no computador quanto em smartphone, já que o sistema operacional para smartphone mais popular do mundo é o Android, que é do Google. E se não bastasse o navegador do Google ser o mais popular, o Chrome, ele tem praticamente o monopólio do mecanismo de busca. Hoje, o buscador Google representa mais de 90% de todo o tráfego de buscas na web. E ele só é hoje o principal mecanismo de busca porque ele simplesmente não se preocupa com a sua privacidade, com a privacidade dos usuários. Ora, por que você acha que ele é tão preciso nos resultados das suas buscas? Porque ele sabe tudo sobre você. Absolutamente tudo que fizemos na internet utilizando as ferramentas do Google foi coletado e armazenado nos servidores do Google e analisado para compor o nosso perfil, para saber exatamente o que procuramos no exato momento em que procuramos. Ou seja, talvez o Google saiba mais sobre nós do que nós mesmos. E isso, para mim, é assustador. A boa notícia é que podemos começar a mudar isso agora. A começar, utilizando buscadores focados em privacidade, mecanismos de buscas privados. E hoje já existem várias opções, só que nessa aula eu vou trazer as principais, que é o DuckDuckGo e o Start Page. Começar pelo DuckDuckGo. DuckDuckGo é o buscador padrão do navegador Tor, que é, sem dúvida, o principal buscador focado em privacidade hoje. Ao contrário do Google e outros buscadores, como Bing, por exemplo, o DuckDuckGo não precisa rastrear os usuários e coletar suas informações para personalizar seus links patrocinados. Sim, há anúncios no DuckDuckGo, só que são anúncios globais e genéricos, como por exemplo da Amazon. Todo mundo compra na Amazon. Ou da Amazon Prime. Todo mundo consome streaming hoje e a maioria está na Netflix. Então esse é um tipo de anúncio que não precisa de direcionamento. Não foi necessário coletar seus dados para mostrar esse tipo de anúncio. Ainda assim, pelo fato do DuckDuckGo não armazenar nossos dados, o resultado das buscas pode não ser tão fidedigno assim. Até um tempo atrás ele mostrava apenas resultados em inglês, completamente genéricos, mas de 2 anos para cá ele vem melhorando bastante e os resultados vêm sendo refinados e específicos para a sua região, é claro, se você não utilizar uma VPN ou navegador Tor. E a segunda opção, Start Page. O Start Page também é um buscador focado em privacidade, só que ele tem uma vantagem em relação ao DuckDuckGo. Ele exibe quase que os mesmos resultados do Google. Então é como se fosse um Google, só que no modo privado. E outra vantagem do Start Page comparado ao DuckDuckGo é que ele oculta as buscas no seu histórico de navegação. Então enquanto o DuckDuckGo mostra para o histórico do seu navegador o que você buscou, o resultado das suas buscas, o Start Page não mostra para o seu navegador o que você buscou. Não aparece no histórico do seu navegador o resultado das suas buscas. E isso é muito bacana, muito interessante, porque se alguém tiver acesso ao seu computador, essa pessoa não vai fazer a mínima ideia do que você andou pesquisando. Mas aí você deve estar se perguntando, como funciona essa engine, esse motor de busca do Start Page? Porque se ele não tem acesso aos seus dados, de onde que ele pega essa informação para apresentar para você resultados de buscas fidedignos, assim como o Google? Aí é que está a controvérsia do Start Page, porque ele utiliza os mesmos resultados de busca do próprio Google. A sacada do Start Page é que os desenvolvedores que estão por trás desse buscador pagam o Google para que ele não colete seus dados enquanto você faz a busca lá no Start Page. E aí vem 2 problemas. De onde vem esse dinheiro que eles pagam ao Google? Será que a receita gerada através de anúncios sendo exibidos na página do buscador é o suficiente para pagar o Google? E o segundo problema é que eles dependem do Google. Eles dependem da engine, do motor de busca do Google para funcionar. E se o Google vier a cancelar esse contrato? Enfim, essas são as minhas dúvidas em
em relação a esse buscador, o Start Page. E lembrando, é claro, que você precisa confiar nesse terceiro. Ele diz que não guarda as suas informações, eles prometem que não armazena nossos dados. No entanto, não é possível confirmar se isso de fato está acontecendo. Não tem como você auditar os servidores deles. Então, só lhe resta confiar mesmo. E para você adicionar esses mecanismos de buscas como padrão no seu navegador, basta você vir em Configurações, Mecanismo de Pesquisa, nesse caso aqui o Chrome, e aqui ó, você seleciona se ele já estiver listado aqui, por exemplo, o Chrome já dá a opção aqui ó, do DuckDuckGo, então você vem aqui, seleciona. Se você vier aqui na barra de endereço e pesquisar alguma coisa, ele abre automaticamente o mecanismo de busca padrão que você selecionou, nesse caso o DuckDuckGo. O mesmo acontece no Firefox, basta você clicar aqui nesta engrenagem, vai abrir essa página, você vai em Pesquisa e aqui em Mecanismo de Pesquisa Padrão, você seleciona qual o mecanismo de busca que você quer. E no caso do Brave, basta vir aqui ó, nesses três traços aqui no canto, Configurações e em Mecanismo de Pesquisa, similar aos outros navegadores, você vem aqui ó, e escolhe qual buscador você quer usar como padrão. E olha que legal, o Brave também adicionou o Start Page aqui, ó. Então você pode sim mantê-lo como seu buscador padrão. Basta vir aqui, selecionar Start Page, ou então, se você preferir o DuckDuckGo, basta manter aqui o DuckDuckGo. Se você quiser diversificar suas fontes de busca, ainda tem um projeto open source chamado SirX. É um metabuscador, ou seja, utiliza várias engines de busca e apresenta os resultados sem coletar dados pessoais, ou seja, totalmente focado em privacidade. Outra alternativa que vale mencionar é o Quant. Então essa foi a aula 4, bloqueadores de anúncios e os principais mecanismos de busca privados. Na próxima aula vamos ver e-mails focados em privacidade, opções de e-mail para você se comunicar de forma anônima e privada, e também alguns mensageiros privados, onde suas mensagens não podem ser acessadas por terceiros e principalmente por governos. Mas antes dessa aula eu devo lançar um adendo em uma aula adicional para falar sobre HTTPS, como ele funciona e por que é importante você ficar atento se uma página contém HTTPS, e também vamos ver sobre abas anônimas. Será que ela protege mesmo a sua privacidade? É o que vamos ver nessa próxima aula e logo em seguida a aula sobre e-mail e mensageiros privados, ok? Então é isso, nos vemos lá. Tchau!